Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema O que é o anarquismo cristão? O anarquismo cristão é uma corrente de pensamento político e social que busca combinar as ideias anarquistas com os valores e ensinamentos cristãos. O anarquismo cristão defende a abolição do Estado e de todas as formas de autoridade opressora, incluindo a autoridade eclesiástica, e acredita que as pessoas podem viver em comunidades pacíficas e justas, sem a necessidade de governo ou liderança hierárquica. O anarquismo cristão é baseado na ideia de que Deus é o único Senhor, e que as pessoas devem seguir os ensinamentos de Jesus e viver em comunidade uns com os outros, compartilhando os bens e trabalhando juntos para o bem comum. Isso significa que o anarquismo cristão rejeita o sistema capitalista, que se baseia na exploração e na opressão dos trabalhadores, e defende a distribuição igualitária de bens e recursos. Alguns críticos argumentam que o anarquismo cristão é uma ideia contraditória, pois o cristianismo é uma religião monoteísta que acredita em um Deus onipotente e onisciente, enquanto o anarquismo rejeita a autoridade e a hierarquia. No entanto, os defensores do anarquismo cristão argumentam que o cristianismo ensina a humildade e o amor ao próximo, e que esses valores são incompatíveis com o sistema político e econômico atual, que, como já foi dito, é baseado na exploração e na opressão dos mais vulneráveis. Existem muitas variações do anarquismo cristão, e os seus seguidores podem ter visões diferentes sobre como as comunidades devem ser organizadas e como devem ser resolvidos os conflitos. Alguns defendem a ideia de uma sociedade baseada em cooperativas autogestionárias, enquanto outros acreditam em uma comunidade baseada na confiança mútua e no diálogo. O anarquismo cristão tem sido uma influência importante em muitas lutas sociais e políticas ao longo da história, incluindo a luta pelos direitos dos trabalhadores, e a luta pelo direito das mulheres, e a luta pelos direitos dos povos indígenas. Muitos anarquistas cristãos também se envolvem em atividades de caridades e em campanhas de justiça social, acreditando que essas ações são uma expressão concreta do amor cristão. O anarquismo cristão se desenvolveu ao longo da história e, como tal, houve muitos representantes e figuras importantes que contribuíram para o seu desenvolvimento. Aqui está alguns dos principais representantes do anarquismo cristão. Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um escritor russo que se converteu ao cristianismo tardiamente na vida e passou a defender ideias anarquistas. Ele acreditava que as pessoas deveriam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e rejeitar o sistema capitalista e o Estado. Dorothy Day. Dorothy Day foi uma ativista cristã que fundou o jornal The Catholic Work, um periódico que defendia a justiça social e os direitos dos trabalhadores. Ela também lutou pelos direitos das mulheres e pelo fim da guerra, e foi uma defensora apaixonada dos valores cristãos e anarquistas. Jacques Ellul. Jacques Ellul foi um teólogo e filósofo francês que defendia o anarquismo cristão como uma resposta à opressão e ao sistema capitalista. Ele acreditava que as pessoas deveriam viver em comunidades autogestionárias e basear suas decisões em valores cristãos, como a justiça e o amor ao próximo. Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez é um teólogo peruano que foi um dos fundadores da Teologia da Libertação, uma corrente de pensamento cristão que luta por justiça social e libertação dos povos oprimidos. Ele também defende o anarquismo cristão como uma resposta à opressão e às contradições do sistema capitalista. Esses são apenas alguns exemplos de representantes importantes do anarquismo cristão. Há muitos outros que contribuíram para o desenvolvimento dessa corrente de pensamento ao longo da história. Leon Tolstói é considerado um dos grandes nomes do anarquismo cristão, porque ele foi um dos primeiros a combinar as ideias anarquistas com os ensinamentos cristãos de forma consistente e coerente. Ele era um escritor russo muito conhecido, autor de obras como Guerra e Paz e Ana Karenina. O cristianismo levou automaticamente ao anarquismo. Depois de se converter, Tolstói passou a rejeitar o sistema capitalista e o Estado e defendeu que as pessoas deveriam viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e em comunidades anárquicas, pautadas pela lei da ajuda mútua, compartilhando assim os bens e trabalhando juntos para o bem comum.
Ele defendia que essa era a única maneira de construir uma sociedade justa, pacífica e verdadeiramente cristã. Tolstói escreveu muito sobre essas ideias e teve uma grande influência no movimento anarcocristão. E ele também foi um defensor ativo da justiça social e dos direitos dos trabalhadores. E foi um pacifista que lutou pela paz durante a Primeira Guerra Mundial. Devido à sua grande influência e dedicação às causas sociais e políticas, Tolstói é considerado um dos mais importantes representantes do anarquismo cristão. Veja agora 10 características fundamentais do anarquismo cristão. 1. Rejeição da autoridade e da opressão. O anarquismo cristão rejeita todas as formas de autoridade opressora, incluindo o Estado e a autoridade eclesiástica. Acredita-se que essas formas de poder só servem para beneficiar os mais poderosos e oprimir os mais vulneráveis. 2. Defesa da justiça social. O anarquismo cristão defende a justiça social e luta pelos direitos dos trabalhadores, das mulheres, dos povos indígenas e de todos os outros grupos oprimidos. 3. Defesa da liberdade. O anarquismo cristão acredita na liberdade individual e coletiva e rejeita qualquer forma de controle ou opressão. 4. Valorização da comunidade. O anarquismo cristão valoriza a comunidade e acredita que as pessoas devem viver em conjunto, compartilhando os bens e trabalhando juntas para o bem comum. 5. Rejeição do sistema capitalista. O anarquista cristão rejeita o sistema capitalista, que se baseia na exploração dos trabalhadores e na opressão dos mais vulneráveis. 6. Defesa da igualdade. O anarquismo cristão defende a igualdade e a distribuição igualitária de bens e recursos. 7. Valorização da natureza. O anarquismo cristão valoriza a natureza e acredita que as pessoas devem viver em harmonia com ela, sem explorar os recursos naturais de forma irresponsável. 8. Defesa da não-violência. O anarquismo cristão defende a não-violência como uma forma de resolver conflitos e lutar por justiça. 9. Defesa da liberdade religiosa. Eles acreditam que as pessoas devem ter o direito de escolher a sua própria crença, sem coerção ou opressão. 10. Defesa da autogestão. A autogestão é um ponto pacífico em todas as correntes anarquistas. Eles defendem que as pessoas devem ter o controle sobre suas próprias vidas e tomar decisões em conjunto, em vez de serem governadas por uma autoridade externa. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!